Eu gostaria de responder o deputado Arruda com 3 segundos de silêncio. É a morte da violência, é a morte da agressão, é a morte do ódio e da intolerância. Esse tipo de atitude comportamental mancha a imagem dessa casa, que tem projetos importantes para discutir, que tem tanta coisa positiva para fazer. Hoje está aqui os agricultores, setor importante que mexe com o nosso PIB, produz e gera emprego, em defesa de projetos que vão ao encontro deles e do nosso Paraná. É sobre esse tipo de atitude que nós temos que fazer. Eu me preparei para falar aqui hoje, presidente, do pedágio. O governador anunciou que amanhã vai assinar o termo de cessão do convênio dos pedágios em Brasília. Pedágio que há mais de 600 dias esse termo era para estar assinado e não esteve. E eu estou aqui hoje, já está à disposição dos deputados para assinarem um requerimento, um envio de expediente, para que o governador atentamente leia antes da delegação das rodovias estaduais para o governo federal. Todos sabem que nossas estradas estão em condições precárias. E todos sabem da necessidade de corrigir isso para a segurança, para a trafegabilidade e para a economia. Mas a gente não pode esquecer os 24 anos de pedágio caro e abusivo que matou o Paraná. Principalmente o interior do estado, que traz a produção para o porto, por exemplo. O pedágio mais caro do Brasil, o pedágio que não entregou as obras, o pedágio que foi eivado de corrupção e que foi símbolo nacional de uma imagem negativa para o estado do Paraná. Várias coisas aconteceram e agora nessa delegação é o momento de resolver. Em 2021, nós aprovamos aqui uma lei que autoriza o governo do estado a ceder as rodovias para o governo federal. Na época, eu era líder da oposição e o deputado Hussein Bacri era e é o líder do governo. E naquele momento, fizemos várias emendas para melhorar a lei. Mas a resposta que tinha aqui, deputado Tercílio, deputado Evandro, era que aquilo não era o momento de contemplar. Mas que no convênio da delegação das rodovias, deviam ter cláusulas de defesa do Paraná. Uma delas, de respeito às praças de pedágio em municípios que possuem um pedágio dentro da sua territorialidade. Corbélia, Lapa, Balsa Nova com São Luís do Purunã. É nesse momento de delegação que o governador tem que cobrar uma cláusula contratual, não deixando ter pedágio e que a população de Mariental, por exemplo, que vá ao centro da Lapa, pague pedágio. É nessa cláusula que a estrada Terra Roxa de Mandaguari, que permite o acesso entre Marialva e Mandaguari, deixa as pessoas passarem sem cobrar pedágio. É nessa delegação amanhã que o governador tem que se lembrar do que foi produzido por essa casa nas audiências públicas e nos anseios colhidos da população paranaense. Para além disso, é cobrada a reversão, seja refeito o redesenho da localização das praças. E principalmente, uma revisão das 15 novas praças de pedágio. Não dá para colocar uma praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. Onde está lá, deputado Gugu? Uma praça que vai prejudicar Toledo e Cascavel de uma rodovia já duplicada. O deputado Márcio Pacheco e o senhor, que são representantes daquela região, tem que se juntar nesse movimento do Paraná e exigir que essa praça seja revista. Assim como a praça que liga Mauá da Serra a Londrina, que tem obra de duplicação sendo feita com dinheiro do estado e agora querem colocar outra. Ou na BR-376, no trecho de Apucarana, Mauá da Serra, vai ser criada uma nova praça, com qual finalidade? Se lá já está duplicada a pista. Tem que ser amanhã, na assinatura da delegação, que tenham cláusulas do convênio que defendam o povo do Paraná. Também tem que ser discutido a gratuidade. Tem situações em cidades e cidades que precisam rever essa questão. A gente precisa que amanhã, nessa delegação, e eu aqui quero fazer uma cobrança, que a gente reveja a questão das comunidades tradicionais, por exemplo. A comunidade quilombolas e outras, que estão sendo prejudicadas numa cobrança de pedágio dentro da sua própria cidade. E mais do que isso, tem muita praça de pedágio para ser criada que vai prejudicar a nossa economia, que vai encarecer o soja, que vai encarecer o milho, que vai encarecer o trigo,
que vai encarecer o pão, que vai encarecer a farinha, que vai encarecer a nossa vida. Porque não paga pedágio só o carro que passa lá. Não é o carro que paga. A nossa camiseta paga pedágio. O nosso boné paga pedágio. O nosso remédio paga pedágio. A nossa vida paga o pedágio. Claro que a gente precisa de um pedágio com tarifa baixa, que garanta as obras e que seja transparente. E nós avançamos bastante. E esse é o ponto positivo que eu quero colocar aqui. Do pedágio encontrado no dia 1 de janeiro, deixado pelo ex-presidente da República e pelo governador, as tratativas que tiveram em Brasília de janeiro para cá, fizeram boas mudanças. A primeira delas é que empoderou o Estado do Paraná e o Paraná vai ter presença no Conselho de Gestão. Não tinha essa resolução no governo passado. Mais do que isso, o modelo que tinha sido colocado lá, a cada 1% de lance dado na licitação se cobrava 10 milhões de reais da empresa que participasse. A partir de 10% era 15. E mais de 20 era 30 milhões por ponto percentual. Ou seja, fazia ter menos concorrência, porque era só uns grandões que iam participar, e o preço do pedágio ia ficar mais caro. Fomos lá 6 vezes, à frente parlamentar do pedágio, representando essa casa. E o que aconteceu? Foi do 1% para o 12% e agora será 18%. Ou seja, até 18% de desconto não tem cobrança. Melhorou-se a transparência, pois o processo corria tipo que em segredo de justiça. Agora está público o debate e as pessoas podem participar. Estreitou o diálogo, não só com o governo do Estado, mas com a sociedade. E colocou-se um elemento importante, um contador de veículos, uma banda de passagem, que ao identificar que há mais tráfego, mais veículo passando pela praça, a tarifa fica mais baixa. Isso que é importante. É importante as mudanças. Claro que ainda não é o pedágio que o Paraná precisa. Claro que não é o modelo ideal. Mas face ao monstro perverso que estava lá, caro e abusivo, melhorou bastante. Agora eu vou aguardar. Amanhã é a assinatura de um passo importante para sair o edital. E o que importa para nós, que é no debate do pedágio, é o preço. Vamos aguardar o edital, para defender a nossa agricultura paranaense. Discurso violento e de ódio não defende a agricultura. Defende a agricultura se pronunciando e fazendo ações contra o pedágio abusivo. Defende a agricultura tendo coragem de se manifestar, de repente, até contra o seu próprio governo. Porque o meu caso, o meu interesse sempre foi e sempre será o Paraná e o seu povo. É isso que é defender. Sair aqui fazendo piadinha de mau gosto e atacando as pessoas não produz nada de positivo. Mas agora, nossa bancada aqui, preocupada com essa situação, vai estar dialogando para fazer ainda mais mudanças. Para aumentar a tal da curva do aporte de 18, se possível para mais. Para discutir o uso do dinheiro arrecadado, para garantir que as obras do pedágio aconteçam. E para que a gente tenha segurança nas estradas. Não dá para ver relatos, como o doutor Antenor fez aqui hoje, e outras pessoas perdendo vida nas rodovias que estão aqui hoje, porque não tivemos um governador, na época de 2021, com coragem de aceitar um debate sobre o pedágio, porque era ano de eleição. E hoje a gente está aí, com as rodovias emburacadas, com mato à altura, sem sinalização. Mas o momento é de construção, não é de criticar o passado, é de dar as mãos para construir o futuro. E construir o futuro significa debater o Paraná como um todo e de verdade. O pedágio puniu muito o Paraná, mas em especial o interior do estado. Ele coloca barreira física e econômica que faz com que os preços do interior fiquem mais caros que o da capital e da região portuária. E nós não podemos permitir que isso ocorra de novo. Seja do governo A, do governo B, do governo C, não importa. O que importa é o Paraná e o seu povo, a sua economia. Nós temos indústrias que podem voltar a ir embora do Paraná por conta do pedagiamento caro, abusivo e agressivo. Nós temos corredores de exportações que, no lugar de levar para o porto de Paranaguá, podem parar em Santa Catarina ou ir para Santos, e os produtos paranaenses ir para outro lugar por causa do pedágio caro poder voltar da forma que era. É essa a discussão central nossa. E por isso, nós estamos pedindo para o governo do estado que amanhã seja firme e defenda o Paraná. Não podemos ter barreiras que não tragam
melhorias para o Paraná. Deputado Arilson, um minuto para concluir. O pedágio passado, presidente, cobrava a tarifa de gente que morava na mesma cidade. O pedágio passado, na pandemia, sequer abriu a cancela para pessoas doentes se locomoverem para fazer o seu tratamento. O pedágio passado não cumpriu o contrato, não fez as obras. O pedágio passado lesionou o Paraná. E se a gente não tiver regras amanhã no convênio de cessão, que dizendo assim, se não fizer isso, nós não vamos dar as rodovias para o governo federal. E eu acho que isso tem que estar claro. A defesa do Paraná em primeiro lugar. É isso que a gente pede, é isso que a gente vai dialogar, deputado Hussein, para que a gente construa um modelo que cuide do Paraná e não que faça o Paraná ser refém das garras da iniciativa privada. Obrigado, presidente.